os grandes avivamentos da história da igreja saíram da Europa. Sim. A verdade é essa. E hoje é triste ver como que está o cristianismo na Europa. Países que eram considerados cristãos, hoje são países muçulmanos. Já pensou, né? Sim. Países onde o jovem nem sabe o que é Jesus. Deus, o que é Deus? Sabe Porque o que é Neymar, sabe o que é Messi, mas Deus ninguém... Então, a gente hoje vive no Brasil de uma forma muito legal, né? Aí eu lembro até hoje, quando a gente colocou o projeto para Portugal, eu sou de descendência italiana e espanhola. Mas por que Portugal? Primeira língua, né? Primeira língua, para facilitar. Só que a gente já tinha um trabalho na Espanha. Então, quando eu fui a Portugal, com a família, para ali mexer em documentação, para que realmente a gente plantasse uma igreja, foi debaixo da direção de Deus. Foi um tempo bom, até para eu crescer como pessoa, né? Minha família. E sabe o que é legal? Que eu vejo, Fábio, que é uma coisa assim muito legal e muito simples de falar, é o quê? Que Deus ama a Europa, cara. Amém. E aí tem gente que fala, e para África ninguém vai. Só que se você for pegar a África hoje, a porcentagem de pessoas evangelizadas na África, cara, o trabalho já foi feito e está sendo feito. É que o negócio da África é social, né? Isso, tá linkado com o social também, né? Por causa da escassez de recursos, etc, tal. Mas a Europa, ela precisa mais de Jesus. A Europa precisa de mais missionários. A Europa precisa de mais igrejas. Não só a ADSA, não, mas você, pastor, que tem um desejo, tá no teu coração fervendo, abra mesmo uma igreja na Europa, num país que precisa, né? Envie missionários, envolva a igreja num projeto, né? Porque é importante. Hoje tem a igreja lá em Lisboa, recebemos uma igreja que estava em Beja, em um outro estado, pastor Edinho, uma missionária Quênia, que também se agregaram conosco em Portugal. Abrimos uma igreja em León, na Espanha, já tínhamos em Barcelona, e as igrejas elas estão frutificando, os trabalhos estão crescendo, e tudo isso não é por causa do pastor Galdino, é por causa da igreja, o povo da igreja que contribui, o povo da igreja que, né, eu até brinco, o pessoal fala, o pastor foi morar na Europa. Meu irmão, aqui meus filhos estudam em escola particular, na Europa foi estudar em escola pública, né? Aqui eu tenho motorista, lá eu tinha que correr, eu e minha esposa para tudo, né? Quer dizer, foi um sacrifício, né? Sim, coisas básicas. Até relacionada financeiramente, né? Aqui é acostumado com o estilo de vida e lá é totalmente diferente. Outra coisa, a gente não mudou nada na estrutura da igreja para favorecer a gente ficar aquele tempo lá. Na verdade, eu e minha esposa, nós abrimos mão de muitas coisas para estar lá plantando a igreja. A verdade foi essa. Só que sempre aquela coisa, os Acan sempre vão estar no meio do povo, falando mal, questionando, isso que eu ia perguntar, o senhor foi muito criticado por isso? Foi. Assim, a gente que trabalha ali, que está ali nos bastidores, a gente ouve, né, as pessoas falando, mas é importante o senhor falar sobre isso, porque a obra de Deus não é, como o senhor falou naquela hora, o pessoal só imagina, o pastor está lá, né, na Europa, o pastor está viajando, o pastor está inaugurando igreja, mas não sabe o que o senhor deixou aqui, que o senhor abriu mão do tempo difícil que passou lá, que é o quê? A adaptação. Justamente. Né? Então, e aí mais os ataques das pessoas, né? A crítica, né? Mas só que o que acontece, aí que entra, quando você vai para um projeto e um planejamento, você foi para aquilo. Tem gente que falou, o pastor vai lá e nunca mais vai voltar para cá. Não, irmão, eu tenho uma responsabilidade com a igreja aqui. O senhor foi numa missão, né? Foi numa missão, fomos, plantamos, inauguramos. Dentro do prazo, voltamos. Estamos aqui. Agora, se Deus falar daqui uns anos de novo, eu quero que você vá para outro lugar. Se Deus falar, vai para África, eu vou para África. Amém. Se Deus falar, quem sou eu para ir contra a voz de Deus? Se Deus falar, vai pro Japão, eu vou pro Japão. Se Deus for aprender japonês. Se Deus falar, vai pro México, vou pro México. Sei lá, tem que estar ouvindo a voz de Deus. Essa que é a verdade. E o senhor... E uma vez o senhor falou para mim lá em casa, uma vez quando o senhor foi me visitar, e isso ficou muito marcado. O senhor falou assim, sempre vão atacar pedra, sempre vão criticar. E a melhor resposta é os frutos. Então quem olha para você, quem vê os frutos, o que foi o trabalho em Portugal, vai questionar e dizer que não foi de Deus. Foi o inimigo que tirou o senhor daqui e levou o senhor para Portugal para abrir igreja lá e glorificar o nome de Deus.
Então, é que nem eu falo, as pessoas elas não têm um conhecimento verdadeiro do evangelho, né? Então as pessoas elas são muito maldosas nas suas palavras, a verdade é essa.